Faça do chão da sua sala a sua lousa. Bem-vindos a esta aula onde a gente vai procurar provocar, trazer uma reflexão mais ativa sobre a educação musical. A educação musical enquanto universo de experiência, de conhecimento teórico e principalmente de usabilidade, vamos dizer assim, das três profissões da criança. A criança possui três profissões: jogar, criar e mover. A criança cria para conhecer o mundo mental. É a partir das suas criações que ela tem uma espécie de feedback sobre o que é coerente, o que as pessoas aceitam, o que a sociedade aceita enquanto ideias e o que a sociedade também não aceita enquanto ideias. A partir de seus impulsos e de suas tentativas de experimentar o mundo mental, ela vai conhecendo o que tem a ver com a questão da coerência e o que não tem a ver com a questão da coerência, pelo menos no que foi colocado enquanto regras humanas. A criança move, e a gente chama o mover de profissão da criança, para conhecer o mundo também, agora no seu ambiente físico. Enquanto a criação é o mental, a mesma coisa funciona para o mover, onde a criança vai conhecer os limites do seu corpo com os espaços do mundo. Não é à toa que elas se machucam, que elas pulam um muro, sobem em árvore, entram em frestas apertadas e se ralam toda. É a partir desse feedback do mundo com ela físico que ela vai aprendendo a conhecer o próprio mundo. E a criança também usa do jogo para conhecer o mundo. Agora, o jogo é o conhecimento no tipo social. Então agora não depende mais só da relação dela com o mundo, mas depende da relação dela com o mundo e com os outros. E por isso que ela joga para entender as lideranças, entender os desafios, entender as regras, entender as etapas, os passo a passos. E o jogo é potente para isso. Muito bem, trazendo essa espécie de ética da criança, somada a ela uma inevitável ação prática dessas três profissões, é que a gente vai trazer a nossa lousa para o chão da sala. Então aqui a perspectiva é musical, rítmica, melódica, mas ela tem um pouco também de gramática e matemática. Com vocês, a minha lousa, que se apresenta numa outra câmera. Essa daqui. Essa será a minha principal câmera. Afinal, se eu tenho a minha lousa aqui no chão da sala, eu preciso que o chão da sala seja o protagonista no que diz respeito à principal visão. Então nós temos essa visão aérea, porque essa é a nossa lousa. O que é legal? O que é legal é que nessa minha lousa eu sou o próprio giz, porque eu estou passeando aqui. Assim como as crianças podem aqui ser o próprio giz,
coloco essa lousa no chão da minha sala, eu já estou trazendo movimento por si só e jogo, porque aqui tem uma oferta de ambiente altamente encantador, provocativo, estético, motivador, metafórico, de qualquer atividade que eu vier a explicar, certo? Eu vou usar na minha lousa também uma espécie de giz, que são pedaços circunferentes, que ao somarem eles com eles mesmos, por exemplo, 4 módulos, nós criamos assim um círculo, muitas vezes. Então eu vou ter aqui meu giz e a minha lousa. E a primeira coisa que eu vou fazer é explicar a primeira razão rítmica que a gente precisa para entender a música. Mas a gente na verdade já sabe fazer ela, que é a pulsação. A pulsação musical está para a música, assim como o caminhar está para a vida. Nós caminhamos em pulso. A nossa pulsação está no pé, porque andamos de forma regular. Somos bípedes. E porque somos bípedes, criamos uma ideia de pêndulo regular. Um pêndulo que compensa um passo atrás do outro, sempre no mesmo intervalo de tempo, a fim de que mantenhamos o equilíbrio. Então, olha só. Uma coisa é a gente caminhar na sala sem referência concreta, ou seja, mais ou menos como se fossem as nossas pegadas na areia, porque aí a gente entende o que é pulsação, mas a gente não contabiliza essa pulsação, a gente não traz ela para um ambiente numeral, que é a música exige tanto dessa pulsação, algo que seja numérico, contável, que seja mais concreto nessa ideia, porque o nosso caminhar ele é abstrato nesse sentido. A gente não precisa estar contando os nossos passos enquanto a gente anda. Mas a música exige, de certa forma, uma espécie de observação dessa contagem. Para isso, eu utilizo o meu giz, que serão exatamente estes aros no chão da sala. Aí. No caso aqui os aros são desmontáveis e coloridos, mas você pode usar os aros que você tem. Lógico que se você tiver interesse aqui no Brasil, você consegue achar esses aros. Mas se você não faz questão de que sejam estes aros, você pode construir o seu giz, né? A sua maneira de escrever com
outros aros mais convencionais. Muito bem. Vamos falar menos e fazer mais. Agora onde eu tenho aqui 8. Dá para ver bem daí? Dá, né? 8 aros no chão da minha sala. Vou colocá-los em fileira. Uma vez que a ideia aqui é tentar traduzir um percurso. Só que agora numericamente visível, né? Pelo menos de forma mais concreta. Então aqui eu deixo os nossos 8 aros aí, apostos. Então, a diferença é que eu, em vez de andar fora do bambolê, eu tenho que andar dentro e me colocar do mesmo modo, ou seja, eu me comporto igual, como se eu tivesse fora. A diferença é que eu tenho que tomar um pouco de cuidado para não chutar os bambolês. Essa é a única diferença, né? Propiciar um pouco mais de atenção aqui. Então vamos lá. Olha aí, pulsação. Oito pulsos. Por que eu tenho 8 pulsos agora? Porque agora eu tenho a quantidade numérica de forma mais escancarada, de forma mais concreta. 8 pulsos. O que eu posso fazer com os 8 pulsos? Posso fazer muitas experiências musicais. Eu posso, por exemplo, escolher uma sílaba. Aqui eu já tenho jogo e já tenho movimento. Mas se eu escolho uma sílaba, eu posso também usar daquela terceira profissão que eu contava que as crianças têm, que são as ideias da cabeça deles, e pedir uma sílaba para eles. Pode ser qualquer sílaba. Chá, pão, muitos vão para comida, outros vão para trem, boi, animais ou meios de transporte, o que vier à sua cabeça. E muitas vezes eles se enganam, inclusive, não sabem ainda o que é uma palavra de uma sílaba. Então aqui nós temos essa intersecção de aprendizagem, onde a gente está falando sobre música, mas estamos falando também de gramática. Então vamos lá, faz de conta que é pão. Então agora a pulsação que antes eu caminhava igual o comportamento de qualquer caminhada, agora ela está dentro de um aro que pode ser um botão. E quando eu piso nesse botão, ele pode me dar o som de uma palavra que sai pela minha boca. Então, ao pisar, eu ligo a minha boca. Minha boca vai dizer pão. Pão, 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 pão. Muito bem. Todos podem caminhar. Agora os alunos são protagonistas. Eles fazem o jogo acontecer. A gente orienta, mas a brincadeira já está dada, né? Cada um vai andar na sua velocidade. O importante é que a gente procure entender o que está acontecendo. A gente está sugerindo as condições rítmicas, mas a gente também não deve ser tão exigente assim, porque isso é um jogo
e é uma atividade social, e a música, sobretudo, tem uma pretensão de qualidade de vida. Portanto, não tem problema se também não estão fazendo de acordo com uma precisão teórica, musical, tão precisa assim. O importante é que a gente aqui está fazendo os nossos pães. Muito bem. Vamos colocar aqui neste nosso percurso a palavra sim. E aí depois logo mais eu explicarei o porquê da palavra sim. Mas logo mais, daqui a pouquinho. Vamos fazer uma vez caminhando. Cada botão aperta a minha boca que fala sim. Sim, 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 sim. Eu pego um bambolê branco agora e vou alterar duas posições dentro desse percurso. O bambolê branco vai ter outra palavra de uma sílaba. O bambolê branco vai ser a palavra não. Os outros são sim, mas quando eu piso no branco, ele liga o não. Sim, sim, não. Sim, não. Sim, sim, sim. Muito bem, tá aí. Já houve uma ideia de contraste sonoro. Só que agora vai haver uma ideia de som e não som. Porque o não, realmente eu não direi nada no não. E o nosso exercício vai ficar assim. Sim, 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 sim. Bem-vindos à pausa. Nada mais concreto do que eu pisar no silêncio. O silêncio é algo difícil, abstrato da gente ensinar. Mas se a gente vai para essa ideia de jogo físico, a gente consegue trazer, de certa forma, a concretização necessária para a gente entender o silêncio. Muito bem. Eu posso, ao invés de falar sim, tocar um instrumento no sim. E o não continua sendo silêncio. Muito bom. Que maravilha. Olha só que interessante. Esse bambolê, como eu já havia dito, ele tem uma particularidade que se torna uma potencialidade, que é o fato de eu conseguir dividi-lo em dois. Quando eu divido ele em dois, eu posso explicar a colcheia. Eu não tenho um bambolê que divide em dois. Não tem problema. Você pode fazer uma fita isolante em dois pontos do seu bambolê, fazendo com que assim visualmente você sinta essa divisão na fita isolante. Pode ser uma ideia, né? Ou então você adotar, que é o que eu vou fazer aqui. Não só eu estou dividindo em dois, mas como eu estou dividindo o amarelo em dois. Então, eu poderia simplesmente dizer que a cor amarela vai ser um grupo de duas colcheias.
significa o quê? Significa que a gente tem duas metades, dois sons que valem metade, que duram metade no nosso jogo rítmico. Ou seja, dentro deste pisar, eu tenho dois sons separados. Então a gente já foi agora aqui para a ideia matemática, inteiro e duas metades. Mas também a gente pode ir para a ideia de gramática. Aqui não era uma sílaba só, aqui tem que ser duas. Se são dois sons separados, eu tenho que dizer durante uma pisada, uma palavra, agora de duas sílabas. E note que tem uma regra particular, porque não pode ser qualquer palavra de duas sílabas. Precisa necessariamente ter mais força a sílaba inicial, que é quando eu piso com a minha pulsação. Piso, sim. Piso, sim, sim, sim. Piso tem a sua primeira sílaba mais forte. Piso. Piso. Piso, sim. Piso é uma palavra paroxítona. Portanto, sempre deverás ver uma palavra paroxítona. Eu gosto muito de jogo, já que a gente está jogando. E a gente também pode trocar o sim pelo som. Afinal, isso aqui é um jogo de sons. Jogo, som. Vamos fazer? Jogo, som com vocês. Jogo, som. Jogo, som, som, som. Em seguida, eu posso trocar para articulação tocada. Jogo, som. Muito bem. Bom, vocês já sabem o que eu vou agora desdobrar disso. Porque se eu posso dividir o meu círculo em dois, eu posso dividi-lo em 3. E assim encontrar aqui uma tercina. Musicalmente é quando a gente divide a pulsação em 3 sons de forma proporcional. 3/3. Ou seja, a música, o ritmo e a matemática estão muito associados. Da mesma forma em que eu preciso ter a primeira sílaba mais acentuada quando eu dividir em 2, em 3 não será diferente, porque quando eu piso, a sílaba mais forte deve vir junto. Né? Então sempre tem esta regra quando a gente estuda música. 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 Uma tercina maravilhosa. Música é uma palavra proparoxítona. E tem que ser. Porque é quando a gente pisa que tem que ter a sílaba mais forte. Vamos ver o nosso jogo de som que vira música. Jogo, som. Jogo, som, música, som. Muito bom. Vamos ouvir novamente agora instrumental. Bem-vindos à tercina. E aí, vamos para a divisão
com quatro divisórias. Vamos dividir o vermelho? Vamos dividir o vermelho em 4 quartos. Olha a matemática aí. 4 quartos. 4 quartos. Ou seja, eu tenho que ser bem rápido para falar a palavra. E deve ser uma palavra de 4 sílabas. Aqui nós encontramos um desafio. Porque não existe na língua portuguesa a palavra de 4 sílabas que tenham a primeira sílaba acentuada. Que tenha a primeira sílaba acentuada. Ou seja, não existem palavras paroxítonas. Existem palavras compostas com a primeira e a segunda palavras de sílabas paroxítonas, como por exemplo arco-íris, guarda-chuva, paraquedas ou Coca-Cola, uma série. Mas não é tão ruim, porque eu não perco legitimidade funcional, ou seja, eu consigo reconhecer palavras paroxítonas mesmo quando eu acentuo a primeira sílaba. Por exemplo, chocolate. Certo? O correto é chocolate, mas não tem corrupção de flexão sonora na hora que eu digo chocolate. Certo? Quer ver quando tem? É quando eu vou acentuar nas outras, ou na segunda ou na quarta sílaba. Chocolate ou chocolate. Aí sim, você percebe que realmente eu corrompi a palavra. Mas chocolate, você entende que ela tem o mesmo significado. É a mesma coisa que eu falar cera e será. Percebe que se eu não tomo cuidado, eu corrompo a palavra. Ou até mesmo mudo o seu significado. Nesse caso, chocolate. Você vai entender que é aquele delicioso doce que a gente come, cremoso, marrom, e que você já está com vontade de parar a aula agora, só para comer. Mas espere um pouquinho. Então aqui não vai ser chocolate, vai ser movimento, porque é um jogo de som que vira música e movimento. Então vamos lá. Ali no vermelho eu vou chamar de movimento. Jogo, som, jogo. Movimento, música, som. Perfeito! Aqui temos então música, temos gramática, temos matemática, tudo navega junto, um pouco de arte e um pouco de educação física. Esse é o desafio depois, passar a silabação para um instrumento percursivo. Bom, na mesma medida em que eu dividi as minhas sílabas, eu também posso fazer uso de um recurso contrário, que é a soma de duas pulsações. Com vocês, a mínima. O que é mínima? Mínima é o som que se permanece por duas pulsações.
E aqui, o que eu faço? Graças à capacidade que este bambolê me oferece, eu consigo fazer essa forma de amendoim, para que a gente tenha aí a ligação de dois passos, de dois pulsos. E ali eu tenho que ter então uma palavra expressiva que dure dois pulsos. Então tem uma palavra que a gente gosta muito de ouvir quando o nosso time está ganhando. Gol! Jogo, som, jogo. Movimento, música, gol! Eu tenho que permanecer durante dois tempos alongando o mesmo som. Por isso tem que ser uma palavra expressiva. Eu poderia brincar aqui numa espécie de stop rítmico. Sabe aquela brincadeira de stop que a gente marca assim no papel? Letra A, vai colocando, preenchendo fruta, animal, cidade, nome de pessoa, meio de transporte, etc. E aqui a gente busca uma palavra de cada silabação para cada tema específico. Nome. Nome vai ser Zé, Ana, Ângela, Carolina. E a mínima, que é esse som alongado, é quando você esquece o nome da pessoa, você fica, ô Zé, né? Então vamos ver. Ana, Zé, Ana, Carolina, Ângela, ô. De cá pra lá. Ô Ângela, Carolina, Ana, Zé, Ana, aí. E se fosse meio de transporte? Moto, trem, moto, bicicleta, ônibus, de cá pra lá, ônibus, bicicleta, moto, trem, moto. Muito bom. E se fosse partes do corpo? Coxa, mão, coxa, cotovelo, nádegas, voz. Olha só porque eu escolhi essas palavras, porque a gente pode percutir essas palavras nas partes do corpo. Voz, nádegas, cotovelo, coxa, mão, coxa. Vou fazer de novo, teve a impressão que eu errei? Voz, nádegas, cotovelo, coxa, mão, coxa. Certo? E se fosse comidas? Torta, pão, torta, chocolate, pêssego. Que delícia! Delícia deve ser a sua maneira de explicar as coisas para os alunos também. Fazer do chão da sua sala a sua lousa. Eu espero que você tenha gostado. Tem muito mais, a gente pode trazer a vertente melódica e passear subindo e descendo a escala e muito mais. Até um próximo encontro. Foi muito bom poder compartilhar essas ideias com vocês. Até mais. Tchau, tchau.